Os Estados Unidos irão em breve para a guerra contra a Rússia. O conceito. O inevitável vai acontecer? As intenções da Rússia estão ficando cada vez mais claras hoje, e a opinião americana começa a tremer. Na verdade, a guerra na Ucrânia é pior do que pensávamos. É obviamente a Terceira Guerra Mundial, e todos os países deviam ter isso em conta. A Rússia, durante a invasão da Ucrânia, reverteu todas as sanções da OTAN, porque pode garantir por um mínimo de 2 anos a sua autossuficiência e poder de compra interno. Ou seja, que em menos de 2 anos é impossível ver uma revolta popular de larga escala contra o poder na Rússia, e qualquer que seja o resultado da guerra na Ucrânia, e que o presidente Putin há muito tempo compreendeu isso. Ora, notícias da guerra na Ucrânia. As reservas do banco de dólar russo subiram para mais de 350 bilhões de dólares antes da guerra. Esta soma foi obviamente congelada pela OTAN com a queda drástica do rublo russo. Mas, para a grande surpresa de todos, o senhor Putin disse que a partir de agora a compra do seu petróleo e gás para países hostis transformar-se-á em rublos russos e mais em dólares. E em menos de 48 horas, o rublo russo aumentou com arco nos mercados internacionais. Pior, os chineses têm começado a baixar as suas reservas de dólares, porque têm um pouco mais de 900 bilhões de dólares em bancos americanos. Índia, Paquistão e muitos países já estão a fazer acordos com a China e a Rússia ao contornar o dólar, e recentemente, a Índia comprou petróleo e gás da Rússia através de uma troca direta entre o rublo e a rupia, e a China há um ano está a tentar posicionar o yuan chinês como a moeda de referência após o dólar, e a guerra na Ucrânia é uma boa opção para isso. O presidente Biden acabou de perceber o verdadeiro problema: a guerra é monetária. A Segunda Guerra Mundial da Rússia visa destruir a América pela aniquilação do poder monetário de referência do dólar. A Rússia quer baixar o dólar, e assim todo o poder americano, e qualquer que seja o preço a pagar. Os Estados Unidos vivem de dólar, e Biden sabe disso muito bem, sendo o país mais endividado do mundo. Permanecem economicamente todos poderosos graças à plataforma indispensável, que é o dólar e o seu sistema rápido. Hoje, Putin e seus aliados querem triturar o dólar e exortar todos os países que têm um lema a valorizar sua moeda local, para que não dependam mais do dólar, que receberá uma queda drástica se essa guerra não acabar rapidamente. A recente visita de Biden à Polônia diz muito: a situação é muito séria. Se a Europa se sentir obrigada a comprar tudo da Rússia em prata, o mundo terá 2 moedas de referência muito fortes: o rublo para a Europa e o yuan chinês para o resto do mundo. O dólar americano vai colapsar comparado lentamente, e vai ser o fim dos Estados Unidos como poder econômico. Os Estados Unidos nunca vão aceitar essa situação. Então Biden na Polônia está se preparando para a guerra. Ele quer usar a Polônia, e o que restará da Ucrânia após a separação óbvia que haveria após o referendo anunciado nos separatistas pró-russos, como base de resposta para o nosso exército vai atacar sobre a Rússia. A Rússia vai aproveitar para destruir completamente a Polônia, e o que resta da OTAN deslocado na Europa. A guerra nuclear vai acontecer bem. Esta guerra está a tornar-se cada vez mais precisa, e a sua extensão é quase inevitável. Hoje em dia, o Congresso americano votaria por uma entrada efetiva dos Estados Unidos na guerra, porque é inaceitável que o dólar perca o seu lugar de referência global. O confronto tão evitado entre as 2 superpotências mundiais terá lugar bem, e o mundo irá pastá-lo fora do continente asiático, o que muito rapidamente fará aliança à superpotência chinesa, que irá protegê-la. A África, que importa quase tudo do Ocidente, vai sofrer essa guerra e multiplicar o golpe militar, que vai aumentar a pobreza e sua ruína. O tom começa a cair na Europa, com cada vez mais vozes se levantando contra os Estados Unidos, como candidatos Mélenchon e Zemmour, que acham que a França deveria parar de seguir os Estados Unidos como cão em detrimento dos franceses sofrendo já bebendo muito. Os Estados Unidos lutarão a sua guerra sozinhos pela sua moeda, pois em breve assistiremos à deslocação da OTAN, com muitos países a deixar o navio, com a França primeiro, seguido pela Alemanha, e depois pela Itália e Espanha. Já podemos afirmar sem o risco de errar que os Estados Unidos foram presos pela Rússia, que nunca engoliu a pílula amarga do deslocamento da URSS e da queda do Muro de Berlim, e acima de tudo, o descumprimento dos acordos que estão preocupados. NT/N segui. Hoje é tarde demais? Bem sim, é tarde. A Rússia não vai deixar a Ucrânia sem dividi-la. A Europa não vai falecer do gás e do petróleo russos a menos que os Estados Unidos arruinem a sua economia querendo vender gás mais caro ao continente europeu, porque será liquefeito.
O yuan chinês vai assumir o comércio entre os países dos BRICS e se posicionar à frente de um dólar mais fraco do que nunca. A guerra entre Estados Unidos e Rússia vai destruir completamente a Ucrânia e a Polônia. A Rússia está a enfraquecer e os Estados Unidos completamente arruinados com todo o continente europeu. E até a África vai ver no dia seguinte. A primeira potência econômica do mundo será a China, seguida pela Índia, etc. O poder dos Estados Unidos detém o dólar. Se eles entrarem em guerra contra a Rússia com o lado do yuan chinês, que quer se tornar a moeda de referência, nunca terão tempo para reconciliar os dois. A guerra rapidamente vai cair o dólar, e o yuan vai andar em uma R, ou fazendo a economia americana cair. O que fazer? O presidente Biden pode não ser o interlocutor certo para enfrentar Putin. A América deve encontrar a melhor maneira de restaurar um diálogo franco entre os Estados Unidos e a Rússia. A América não precisa entrar em guerra direta ou indiretamente. A Europa deveria absolutamente sacrificar a Ucrânia e desolidar-se da Aliança Atlântica para salvar o continente, se ainda for possível. O deslocamento da OTAN deve acelerar depois das próximas eleições na França, e muito em breve, se Macron perder o poder. Os americanos devem fazer tudo para manter boas relações com o continente europeu, incluindo a Rússia e todos aqueles que vão deixar a OTAN, para garantir a sua estabilidade, mais como a primeira potência econômica mundial, mas como Deus centésimo atrás da China. Caso contrário, isto será o fim das suas uniões com possível divisão dos Estados Unidos. A Terceira Guerra Mundial está a tornar-se cada vez mais precisa à nossa frente e está a ser feita contra o dólar. Se houver uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, provavelmente será uma guerra nuclear, e provavelmente o fim da humanidade para as pessoas que vivem nessas regiões. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.